Como fazer um jardim lindo em vasos? Presta bem atenção. Então, dá tempo de pegar um papel, uma caneta para anotar tudo, certo? Sempre tem uma dica excelente que você fica mais expert e vai valer ouro para o sucesso das suas plantas, certo? Bom, então vamos lá. Como escolher as plantas ideais para ter um jardim em vaso? Muito bom. Como escolher o tamanho do vaso correto para as plantas? Como preparar o solo para o plantio em vaso? Principais erros que fazem as plantas ficarem feias em vaso. É necessário adubar as plantas em vaso? Quanto de irrigação é necessário para um jardim em vaso? Posso ficar movendo meus vasos de um lugar para o outro depois de plantar? Minhas plantas em vaso não dão flores, o que fazer? Muito bem, gente, essas dúvidas sempre ocorrem e aí eu quero tirar essas dúvidas para você se alimentar de coisa boa e ficar expert nesse assunto que é plantar um jardim, fazer um jardim em paz, tá bem? Bom, nem sempre é possível, por exemplo, você fazer aqueles jardins lindíssimos, com linhas, curvas, formas, encanteiros, como você vê no paisagismo por aí em revista, ou na casa de uma amiga, de um vizinho, não é mesmo? Mas para tudo tem uma solução. E as opções são várias. Sim, então, a primeira eu vou te dizer o seguinte, que é a mais importante de todas. Plante, plante a sua planta preferida em vasos. É a melhor coisa dessa vida. Sim, olha só. Então, se você tem as suas espécies preferidas, plante-as em vasos. É bem legal. E no mercado existe plantinhas pequenas prontas, já plantada, que você pode agrupá-las, ou você pode adquirir os vasos decorativos, por exemplo, de vários tamanhos e formas, assim também como as plantas verde, coloridas e florzinhas, em algum detalhe, por exemplo, como uma calandiva, que alegra, encanta e é duradoura, não é mesmo? Então, tem várias formas da gente poder ter um jardim em vaso e ficar muito, muito feliz, não é mesmo? E aí vem os benefícios. Quais são os benefícios? São vários também, né? Benefícios são diversos, né? Por exemplo, deixa os ambientes mais decorativos, harmônicos, alegres, não é mesmo? Sim, ele fornece também energias positivas, deixando assim as pessoas mais criativas na residência, onde há plantas e flores próximo a elas, certo? Bem, contribui para a decoração, muito, e muito até. Então, a decoração se completa com as plantas, certo? E traz, além disso, de decorar, traz uma sensação de paz, tranquilidade, harmonia. É uma alegria só, né? Só quem consegue colocar plantas em torno de si percebe. É notório, né? Bom, então, traz muitos benefícios. E eu vou até perguntar aqui para você: você sabia que as plantas melhoram a qualidade do ar? Sim, as plantas têm uma capacidade de absorver a poluição do ar. Sim, olha só, isso é fato. E as plantas equilibram contrastes também, né? Elas equilibram, assim, se você põe plantas com madeira, plantas com pedras, entendeu? Equilibra esse local. Do que, por exemplo, você ter um espaço somente com, né, cimentado, com parede, uma sacada, sem um vaso, por exemplo, é uma tristeza. Agora vai lá e coloca num ponto, o outro vaso no outro ponto, a alegria que dá, a satisfação de ver esse espaço, né, é decorado, tá? Quanto à decoração, por exemplo, realmente você pode brincar com essa história assim de vasos, formato. Hoje o mercado está assim nos alegrando com essa quantidade de modelos, não é mesmo? E vasos leves que você pode
mexer, trocar de lado, harmonizando mais um pouco ou deixando mais um espaço. Tudo isso a gente vai, vai facilitando a nossa vida, né? Vaso leve é outra coisa do que aqueles vasos pesados de cimento. Nunca mais tu tira daquele espaço, né? Ainda mais que a terra já é pesada, né? Esses vasos de plástico que eu até tenho aqui na loja é muito, muito legal. Eu sou apaixonada, não tem mais cimento. E para limpar, muito fácil. É bem bom. Então, hoje o mercado nos traz formas e modelos de vasos com uma praticidade tamanha que é impossível não ter jardim em vasos. Ah, então. Aí, ó, e combinar esse espaço é tudo de bom, né? O seu espaço, por exemplo, você merece ter teu espaço decoradinho, com quadro, um sofá com uma almofadinha, agora bota uma plantinha também, é uma delícia. Se completam, né? Se completam. E eu acho assim, ó, que jardim em vaso me traduz também, tá? Que é o retrato do estilo de sua vida. A sua vida é aquele espacinho que você criou. É isso. E não importa o seu espaço disponível que você tenha, mas sim o prazer de plantar na sua residência, né? E deixar esse espaço mais bonito do mundo, né? Não é gostoso? É muito gostoso. E aí, e se você mesmo plantar, dizer, ah, fui eu que fiz, né? Bota uma planta alta com as florzinhas no entorno, assim, do vaso, nossa, fica um charme, né? E dizer ainda que foi você quem fez é melhor ainda, não é mesmo? Eu acho sensacional, eu fico muito orgulhosa, tá bem? Bom, vamos para o próximo, então. O outro tópico, por exemplo, é como escolher as plantas ideais para ter um jardim em vaso. Agora, é muito importante aqui, antes de eu sair dizendo escolher a planta ideal para o vaso, é muito importante saber, em primeiro plano, qual é o local que você escolheu para colocar o seu jardim em vasos, né? Pensa comigo. Ele é de sol ou ele é de sombra? É bem importante. Sim. Primeiro, antes de você comprar, sair comprando os vasos, as plantas, examine se o seu espaço, onde você quer a sua planta em vaso, seu jardinzinho, né? Seja na sacada, que é o meu caso, tenho agora um jardim numa sacada que eu arborizei com o meu perfil, com o meu jeitinho, e quero aqui dar essa dica para você que me assiste e que você faça da maneira correta. Qual seria a maneira correta? Em primeiro plano, identificar o espaço que você quer decorar com esses vasos, certo? Ele bate sol o dia inteiro ou meia sombra? O que é meia sombra? Um período de sol e um período de sombra. Examine bem o seu espaço. Ou ele só é mente de sombra? Essa sombra, quando ela é dentro de ambiente, quanto é de claridade que essa planta vai receber, né? Essa planta vai ficar lá no cantinho, ó. Ela tem ficado, a minha cuca aqui, porque volta e meia eu gravo aqui, né, para vocês. Mas em seguida eu tenho que tirar daqui e trazê-la, eu empurro ela para aqui, ó, na frente da janela, que vocês não conseguem ver. Mas para live eu boto ela lá no cantinho, mas ali no cantinho, vou explicar. Como fica assim, não é mesmo? Dá para ver? Fica assim, né, as duas paredes. A janela está longe desse canto. Não é o suficiente para ela se alimentar e processar a sua fotossíntese. O que eu recomendo? Como eu faço? Eu pego de dia, eu empurro ela para cá. Ela só veio para cá, para a live, para vocês enxergar essa belezura aqui, que eu acho que um clima com plantas e flores dá uma alegria, dá uma complementada, né, no nosso ambiente. Então, eu deixo ela ali, por agora, né? Então, tá esclarecido essa parte que é muito importante, né? Se você identificar exatamente como é o seu espaço, aí você vai ser mais assertivo, tanto nas medidas, por exemplo. É muito importante, meça seu espaço. Eu sair comprando um vaso, vai nem dar. Se você não olhar, por exemplo, você pode cair naquela parte de que você vai sair na loja, vai ver um vaso, vai amar de paixão um vaso lindo, grande,
bem gorducho, e a cor também lindo e tal. E aí chega no seu espaço, o vaso nem passou pela porta. Já tive um caso, quase não passou pela porta. Então, às vezes, fica complicado. Então, é sempre bom, assim, verificar o seu espaço, com, tanto com as medidas, quanto a posição solar. Para daí você, sim, ir lá no horto, na floricultura, em algum lugar que você encontrar suas plantas e vasos da sua preferência e ter certeza, a clareza do espaço. Aí você vai comprar o tamanho de vaso adequado para esse espaço. Dá um vaso ou dá 2 vasos? Ou até 3, né? Quem sabe? 2 maiores e uma bacia embaixo, por exemplo, um exemplo. E aí você se colocando lá nas suas medidas, você vai passar com fluidez? Se for uma sacada ou se for ao lado de um sofá, não importa. Você tem que ter clareza nesse momento, certo? Tendo essa clareza, gente, é tudo, sabe? É tudo. Aí sim você pode partir para a escolha do vaso e da planta. A planta vai pegar sol, então chega lá no lugar, na floricultura, por exemplo. Moço ou moça, eu quero plantas, exemplos de plantas de sol. Então você mesma faz a pesquisa. Eu quero, aqui bate só sol. Eu quero, então, plantas de sol. Vai lá, pesquisa. Só plantas de sol. Eu tenho no YouTube canal. Tem plantas de sombra, tem plantas de sol. É muito legal. Então, assim você vai ter uma bagagem muito mais rica e completa e assertiva, que é bem legal, sabe? Aí, ao adquirir a planta, o tamanho do vaso, vai tudo certinho nos seus lugares e a felicidade chega, se instala e não sai mais. É tudo de bom, certo? Muito bem, muito bem. Então é isso. Tá anotando? Anotou? É bem importante, ok? Agora vamos para o outro item, né? Que seria como escolher o tamanho de vaso correto para as plantas. Acabei de falar sobre isso, né? Bem, não, mas para as plantas, por exemplo, tá, você já descobriu o seu espaço, já descobriu o seu sol e sombra, já descobriu também as medidas para adquirir o tamanho correto dos vasos, conforme o tamanho do espaço. Agora a questão aqui é outra. Escolher o tamanho do vaso correto para as plantas. Claro, há muita dúvida nesse momento. Então, é bem legal você saber ter clareza nessa parte aqui também, porque, vamos supor, a sua planta tem um torrão assim, né? Olha, eu vou pegar minha tampinha aqui. Seu torrão tem esse espaço, ou então o torrão tem esse espaço e o vaso é desse, perfeito. Dá para ter um vaso um pouquinho maior que o torrão? Até dá, não é que seja muito perfeito, não, desculpa, gente. É, bom, perfeito seria se fosse 2 a 3 vezes maior que esse torrão é muito grande, olha, desculpa, ele está muito grande e o espacinho é meio que restrito. Mas se for uma planta de crescimento lento, que não vai trazer tanto prejuízo em seguida, que vai ter que trocar de vaso rápido, né? Então, tranquilo. Tem plantas que não enraizam muito, né? Tem plantas que são bem tranquilas. E tem outras que se enraizam por demais, com rapidez, né? Então, é isso importante, o tamanho do vaso para o tamanho do torrão. Esse aqui daria? Daria, mas o melhor seria um pouco mais largo, o maior. Normalmente tem uma medidinha aqui. Se o torrão tem um X tamanho, 2 a 3 vezes maior o espaço para você completar com terra, para essa raiz se desenvolver com fluidez. Você pode demorar com esse vaso, essa planta nesse espaço e não ficar trocando de vaso porque a planta cresceu muito, ou então porque a planta começou a definhar pelo espaço restrito. Ela definha, ela se prejudica, ela fica apertada, certo? Muito bem? Tá. Olha só. Então, muito interessante, né? Então tem que ser de acordo com o tamanho da planta. Tem que ter uma logística aqui, certo? Agora, como preparar o solo para o plantio em vaso? Bom, preparar o solo, na verdade, eu sempre recomendo. Por exemplo, você vai plantar as mudas
de regra assim geral, né? Você pode ter uma terra normal enriquecida com matéria orgânica, mas você pode também misturar com um pouquinho de areia de construção, isso dá uma aeração no solo, né? Claro que, além de ter essa terra enriquecida com matéria, o que é matéria orgânica? É aquela matéria que você fez, se não tem lá o produto pronto, como humus de minhoca, como outros materiais que tem no mercado à venda, também você pode fazer a sua compostagem. Inclusive tem kits prontos, assim, que eu já até comentei, né? Umas gavetinhas, assim, uma em cima da outra, dá para fazer os minhocários em casa, depois utilizar essa matéria orgânica pura, feita da minhoca, é rica. Gente, é muito boa. Mas, claro que essa arinha de construção também é legal, né? E, por exemplo, é muito interessante que tenha a sua boa drenagem, né? Não adianta só preparar bem o solo e socar a planta e socar a terra e deu achar que está tudo certo. Não. Primeiro, é importante ter furo, seu vaso tem que ter furo, certo? Ele tem que ter furo. Ele tem que ter a mantinha bidim para proteger, né, a entrada de areia e bretinha. Depois dessa manta vai a brita, a areia e vem o solo preparadinho, enriquecido com matéria orgânica. Sempre é bem-vindo. Sempre. É importante, legal saber disso, né? Porque às vezes as pessoas colocam qualquer terra, por exemplo, às vezes pegou uma terra da esquina, que tem muito inso também, né? Tem que ver essa parte também, né? Não vamos pegar qualquer terra cheia de inso. Vai nascer muito inso no seu vaso. Tem que haver um cuidado com isso. Tá? Muito bem? Certo? Tá, agora os principais erros que fazem as plantas ficarem feias no vaso, por exemplo. Bem, colocar a planta de sol, por exemplo, se é só sombra, é um erro grave. Por exemplo, colocar a planta de sombra em lugar que só tem sol, vai queimar, né? Esquecer de irrigar corretamente. Como que essa planta gosta de muita água ou pouca água? Cactos gosta de pouca água. Já o lírio da paz quer a umidade do solo. Então, qual planta você escolhe para esse local que você quer criar seu jardim de vasos? Certo? É muito importante. Colocar plantas maiores. Isso aqui é muito importante, gente. É um erro muito grave, assim, por exemplo, essa é a questão que eu estava falando do torrão, né? Se você compra, por exemplo, ao inverso, um torrão gigante assim, e quer colocar num vaso menor, porque você amou aquele vaso e quer aquela planta, e amou aquela planta, e o torrão da planta é gigante. Aí tem gente que faz assim, desbasta. Eu já fiz isso. Sério, gente, eu já fiz isso. Mas me dei mal, muito mal. Portanto, eu ensino aqui, não faça isso. Aí eu cortei nas laterais para bem enfiar dentro do vaso, que eu queria dentro daquele vaso. Eu sou um pouco teimosa, que era aquela decoração, aquele vaso, aquela planta, sabe? E no fim, prejudicou a planta de uma forma que ela foi me trazendo quedas de folhas no decorrer dos dias dela. Não foi no mesmo dia, nem no segundo. Foi no decorrer do tempo, sabe? Era uma felicidade, né? Eu amava de paixão ela, como eu amo até hoje, né? E eu queria aquele vaso muito lindo, muito charmoso que era, né? E cabia justamente naquele ponto que eu queria. Aí eu raspei toda a lateral da planta e aí danificou as raízes no entorno. Mas eu soquei ela lá dentro, coitada, ficou apertada, não coube um grão de terra. Nada de terra. Então ela ficou ali apertada por demais, pedindo socorro, né? Ai, o que que eu fiz? Nunca mais fiz isso, porque essa queda de folhas foi que eu fui me questionando o que que fui fazer, o que que aconteceu. Botei água demais? Não. Botei ela no sol? Não. Sabe? Então, tá aí, ó, cortei toda a lateral das raízes, causando sofrimento à raiz. E ali dá um estresse violento de uma tal forma que a planta vai se debilitando lá na segunda semana, vai aparecendo. Não é bem no começo que mostra, tá? É um erro grave, assim. Por favor, não façam esse erro que já cometi, né?
destruir o torrão na volta, querendo colocar ele em um espaço menor do qual ele veio, certo? Muito bem. Outro erro, então, né, de esquecer de irrigar, e também não posso esquecer de falar também, outro erro é aguarde mais a planta, aquela planta que não quer muita água, como um cacto, como uma suculenta. Tem gente que adora ter cuidados, né? Vai lá e molha, vai lá. Então, vai molhando muito, e aí prejudica. Tem que saber conhecer a planta. Quais são as necessidades reais dessa planta, do qual você quer ela e transformar o seu jardim em vasos, né? Ó, quanto de irrigação é necessário para um jardim em vaso, viu? Então, estava aqui falando justamente dessa irrigação, nem muito e nem pouco demais, mas tem que saber qual é a necessidade dessa planta. Só assim você vai saber a real necessidade, o quanto de água essa planta precisa. Qual a estação do ano você está irrigando ela, né? Porque tem estações que você vai diminuir muito drasticamente a sua irrigação. Outono e inverno, dependendo da sua região, né? Eu não sei qual é a sua região, porque aqui no sul, quando é outono e inverno, é muito úmido, então as regas são muito menores que na primavera, na metade da primavera começa a esquentar de uma tamanha forma que realmente as plantas ficam muito necessitadas de uma nova irrigação muito maior e frequente do que foi feita no inverno, né? Então, no verão, então, muitas das plantas precisam 2 vezes por dia, de tamanho calor que faz aqui. É algo assim super forte, né? Quando é frio é muito úmido, quando no inverno. Então, todos esses probleminhas assim tem que ser anotado, esses detalhezinhos tem que ser anotado para você saber entender a quantidade de água. Tem muitas plantas que até vêm assim, é de sol, é de sombra, tal e coisa, e bota assim, molhar 2 vezes por semana. Depende! Muito, gente! Depende! Ali é uma, tipo assim, genérico, né? É uma dica, mas é muito relativo. Tem que conhecer as necessidades de cada planta, tem que conhecer a necessidade se ela realmente quer muita água ou pouca água, e se ela quer espaço maior, né? Para entender se ela vai ser bem atendida com aquela quantidade de água que você vai colocar, tá? Além de entender as necessidades da planta, você precisa conhecer também e outra coisa também importante, a quantidade que tu vai colocar. Vai botando aos poucos, é bem importante, certo? Então, a quantidade depende do tamanho do vaso, tamanho da planta, a estação do ano e as necessidades da planta. Isso que é muito importante. Então, anotou todas essas coisinhas? Isso que é, assim, bem mais importante do que eu dizer assim, olha, Lírio da Paz 1 vez por semana. Mas assim, generalizando, tá? Generalizando. Mas vai depender do espaço físico que ela se encontra. Porque se ela tiver muito apertado, ela vai precisar 2 vezes por semana. Se ela tiver com muito calor, numa estação quente, vai precisar né? Então você observa. O vaso está apertado, ela está murchando muito. Então, não, se ela está murchando muito, além de 1 vez por semana, como eu estou dando a dica aqui, molhei 1 vez por semana, é a dica que está aqui no rótulo, na diquinha, ou a Flávia deu, né? Mas para aí, eu botei 1 vez por semana, ela está murchando? Mesmo assim? Legal? Ó, a dica boa aqui. Então vamos observar o que é que está acontecendo. Não vai já rotulando, ela falou 1 vez por semana e não deu certo. Para aí, tem um porém aí, né? Então vamos examinar o vaso. Olha para dentro do vaso. Ela está com muita raiz exposta. Ela deve estar sofrendo por isso. Então vamos aumentar o vaso. Aumentando o vaso, você vai molhar com muita tranquilidade 1 vez por semana. Porque ela vai ter espaço, vai ter terrinha, entendeu? Então essa 1 vez por semana acabou se tranquilizando. Tá? Muito bem? Acho que ficou claro, né? Entendendo todas as necessidades da planta é fundamental para você dar super certo com essa questão,
certo? Agora, a outra questão, por exemplo, posso ficar molhando meus... Não, posso ficar movendo meus vasos de lugar depois de plantar? Bom, esta questão é a seguinte, pode, não tem problema. Se você ficar bem clara dessa mudança de lugar para determinada planta. Por exemplo, a minha planta é de sombra, eu estou colocando na sombra. Ok, tudo certo, tudo tranquilo. Eu quero mover a minha planta depois de plantada no vaso. Quero mover meu vaso, não quero mais ela ali, quero mais ela ali. Aí eu vou mover, mas ela pega a mesma situação de sombra, como a minha planta estava muito bonita ali, ela vai pegar a mesma situação, o tempo do dia também, a mesma situação dali, ela vai pegar aqui, ou ela vai pegar um banho de sol? Hã? Pegou um banho de sol, quanto tempo banho de sol, né? Observa isso. Se for tudo igual, tranquilo, você vai ser feliz. Ah, muito bem, a planta agradece. Ah, não tem problema, vai lá e ficou no mesmo lugar. Agora, se essa mudança de lugar do vaso depois de plantada, por exemplo, for diferente do qual ela já estava, aí a coisa ficou complicada, porque aí a planta vai sofrer, vai ser diferente. Se for uma planta que precisa, está na sombra e precisava de sol, legal, vai para o sol e vai dar tudo certo. Então você pode mudar de lugar desde que você saiba o que você está fazendo, né? Com clareza, dá tudo certo, tem seu jeitinho, tá? Muito bem? Muito bom. Então você pode sim trocar seu vaso depois de entender essa logística, certo? Muito bem? Tá. Essa questão também já foi resolvida. Minhas plantas em vaso não dão flores. O que fazer? Gente, chegou a hora de dar mais uma boa explicadinha aqui que as minhas plantas não dão flores. Por que as plantas em vaso não dão flores? Não é porque elas estão no vaso, mas sim porque faltou alguns itens importantes para essa planta florir, certo? Por exemplo, se ela precisa de sol, porque planta que dá flor precisa de sol, não é mesmo? Se essa planta não estiver no mínimo de 2 a 4 horas de sol, realmente ela não ganha força para se desenvolver botões e flores. É muito importante, é uma coisa básica assim, e natural, né? Planta de flor precisa de sol, certo? Depois, claro que uma boa drenagem ajuda a não apodrecer sua planta. Portanto, ela também vai conseguir ter força para germinar um botão e abrir flores. É um detalhe, parece bobo, mas é muito importante. Depois, tem drenagem perfeita também, né? Ajuda. Depois também uma poda. Essa planta em flor, ela precisa de poda ou ela está bem tranquila e feliz desse jeito e dando flores maravilhosas? Mas se não for o caso, se estiver dando flor, por exemplo, essa aqui, ó, eu já falei no outro vídeo e vou repetir. Essa aqui é aquela endiva. Existe aquela enxoe também dela, né? Vou botar aqui na frente que os dois... Tá. Então, quando ela parou de dar flores, demora um pouquinho, mas você ajuda a dar a nova florada se você podar. Então, podando seus galhos feios e danificados, ajudam a brotar novas brotações e assim germinar flores, novas flores, certo? Isso também é outro passo muito, muito importante, ok? E por fim não, desculpa, tem a terra enriquecida com matéria orgânica, lógico que é super importante, isso aí também gera uma saúde boa e perfeita, quase que perfeita, porque agora e por fim vem o fertilizante. Fertilizante que já falei no outro vídeo, que eu era muito contra muitos anos atrás, e aí que acabei comprando a ideia de que realmente fertilizante faz toda a diferença, né? Para ajudar na rapidez do florescimento das flores, certo? Então, se você capricha em todos esses detalhes, né, na drenagem, na quantidade de terra enriquecida com matéria orgânica, se a planta precisa ou não de muita água ou pouca água, todos os itens que eu já comentei aqui. Depois, se a planta, por exemplo,
ativa, ou se for, por exemplo, um buganvília, a lamanda, precisam de uma poda. Né? Uma azaleia que já floriu, ela precisa de uma poda para ramificar novos brotos, novas... Né? Então, todos esses detalhezinhos e, por fim, uma boa fertilização, um NPK rico em fósforo. Significa o que esse nitrogênio, fósforo, potássio? É o NPK, né? Vamos fazer assim, nitrogênio, fósforo, potássio. Né? O nitrogênio o fósforo é o mais alto, certo? Então, 4, 14, 8, tá? Ontem até falei de uma outra, né? O 6, 18, não sei o quê, uma coisa assim. Mas sempre que o do meio, que é o fósforo, NPK, estiver maior, perfeito. Tem outras formulazinhas de outros fabricantes, certo? Mas se o NPK, que o P é o fósforo, né, estiver mais alto, beleza? Certo? Muito bem, tá entendido? Muito bem, tudo certo. Então, essas plantas vão florir abundantemente. Não é para menos que essas plantas vêm lindas e maravilhosas para nossa floricultura. E depois eu costumo ouvir, né, aqui na loja, muito pessoal dizer assim: mas Flávia, eu levo minhas plantas para casa e depois fica tudo feia, sem graça, sem vida e sem flor. O que eu faço? Tem que falar tudo isso que eu já falei aqui para você, que parece tudo isso, mas são coisinhas básicas, que não é muito difícil. O fertilizante, gente, muitas vezes faz uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês. Se você fizer uma vez por mês o uso de um fertilizante, já tá bacana, melhor do que nada. Fizer aquele outro que tem vários fabricantes, né? Sempre gosto de falar aqui, frisar que é muito importante ler no rótulo de cada fabricante, que cada fabricante tem essa dosagem. E aí, se ele bota lá 1 colher para cada litro, respeite isso. Nunca bote, vou botar o dobro para florir mais. Negativo. Isso está muito errado, queima a planta e é horrível. Uma tristeza só. Sério, é muito sério. Então, faça com muito carinho, cuidado, né, e dedicação na dosagem correta, que você vai ter uma grande alegria em ver suas plantas florir em vaso ou no chão maravilhosamente bem. E deixar o seu local, o seu espaço, sua residência mais bonita do mundo. É incrível. Com cuidadinho, com amor e carinho, é tudo certo, dá tudo muito certo. Muito, muito obrigada. Beijinho, tchau, tchau.